melhor para você. Eu acho que é melhor eu ficar sentado. Você prefere? Pode ser dessas cadeiras aqui mesmo? Vê se tá saindo o Marcelo aí. Ele sentado vai sair. Tá saindo? Tá. Tá ótimo. saindo. Oi? Tá ótimo. Bom, gente, é o seguinte, ó. Então, nós vamos então começar. O Marcelo estudou comigo, o Marcelo, amigo de longa data, ele fez o mestrado junto comigo. Hoje ele é coordenador de uma escola do município. Espero que ano que vem, se eu assumir direção, você vai para onde eu estiver. Então, nós vamos. Eu fiz o convite para o Marcelo e ele de pronto topou. E assim, vocês estão assim, vão ter uma excelente aula, assim. O Marcelo é meu amigo, inclusive, de boteco de padaria, né? E continua estudando, eu dei uma parada. Mas assim, aqui eu acho que é o diferencial do nosso curso. Você tem aula com pessoas que já estão na prefeitura, que têm a experiência da prefeitura. Então, e tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá certo. Eu falo na prática. Mas, para o concurso, é o que nós já conversamos. Levar sempre pela positiva. Tá bom? Então, hoje, esse livro, Currículo, Território e Disputa, do Arroio, né? E é um livro, assim, que é dá para dizer que ele é um marco, né? Nos estudos de currículo, né? Quase todo concurso cai Miguel Arroio. E então, de pronto aí, Marcelo, agradecer você pela disponibilidade e muito obrigado mesmo. Esse curso aqui é parte de um projeto maior que tem a ver com a nossa luta pela insegurança alimentar e a nossa luta de conseguir fontes de arrecadação. Não está fácil para ninguém, mas é uma forma da gente colaborar tanto com os professores que vão prestar o concurso, como também com as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. Tá bom? Então, muito obrigado, Marcelo. Bom dia. Eu agradeço. Se eu sair, você me fala. Tá, pode ficar tranquilo. Tá certinho. Eu também agradeço ao Alessandro essa oportunidade, né, da gente estar aqui e trazer algumas coisas para vocês. Eu não sei como é que é a dinâmica das aulas transmitidas, vocês podem me dizer, mas por mim, inclusive, se vocês quiserem me interromper para fazer algum tipo de pergunta, não tem problema, eu até prefiro assim, porque a gente para, vê o que né? E depois a gente retorna. Então acho que a gente pode começar essa conversa. E também, vocês também podem, depois que a gente passar aqui nos slides, né? Também a gente abre, né? Durante a aula, mas também depois, se ficou alguma dúvida, vocês podem anotar se for uma coisa grande, né? A gente vai esclarecer. Tudo bem? Bom, então, eu fiz uma primeira parte aqui, introdutória, né, para a gente pensar direitinho o que é currículo. Né? É importante a gente saber disso. É uma das áreas, né, da educação e a gente lidar isso o tempo inteiro, né? A gente lidar o tempo todo com isso. Então, o currículo é uma questão importante. E aí tem essa referência, né, que é o Miguel Arroio. Vou pedir para vocês passarem. Só que nem Só isso. Então, não sei se todo mundo aqui já, né, provavelmente muitas pessoas já conhecem, mas currículo, né, aquele currículo que a gente leva na empresa para ir trabalhar, né, para disputar uma vaga, etc. Esse é o que mais as pessoas conhecem. Mas a palavra currículo, né, vem de curso, de caminho, de percurso, de corrida. Né? Então, geralmente se liga a uma trajetória, a uma
nós estamos fazendo, o caminho que nós pretendemos fazer no futuro, ou também um caminho que já foi percorrido, né? Eu até nem coloquei aqui, mas normalmente na área da educação a gente fala em 3 dimensões, né, ou 3 tipos de currículo. O currículo prescritivo, que é aquele no âmbito do planejamento. Esse é o que a gente lida mais, né? Então vocês estão estudando isso, por exemplo, o projeto político-pedagógico da escola é um instrumento curricular, né? É um ordenamento curricular. Existem as normativas da prefeitura curriculares, né? E o PPP na escola vai procurar dialogar com essas orientações. E quando você faz um plano de aula, por exemplo, ele está dentro de um caminho que você quer percorrer com os seus alunos, um caminho que você quer percorrer ao longo do ano, ao longo do bimestre, né? Então, esse plano de aula faz parte de um currículo maior, que é o currículo daquele ano, né? Então, esse currículo, que é o caminho que eu vou percorrer, né? Esse currículo é o mais conhecido, é esse que a gente estuda, né? Mas também os autores falam que existe um currículo que é o currículo oculto, né? É aquele que o professor ensina sem saber o que está ensinando, né? Então ele é meio difícil de captar, né? Por exemplo, quando você está lá na sala de aula, né? E aí você fala, sei lá, Lucas, cadê o seu lápis? Você tem o seu lápis, né? E a Marina tem o lápis dela. O que você acabou de ensinar? Você não estava dando aula sobre propriedade privada. Você não estava dando aula sobre nada disso, mas você acabou de ensinar a propriedade privada. Cada um tem o seu, né? A questão do indivíduo, dos meus bens pessoais. Mas isso não está no currículo, né? Então, esse é o currículo oculto. A gente vai ensinando outras coisas sem mesmo a gente perceber. Um comentário que você faz numa aula, né? Sobre qualquer tipo de qualquer coisa, vai ali, né? Você está ali passando uma mensagem. A maneira como está disposta a sala de aula também passa uma mensagem. Onde está ocorrendo aquela aula também é uma mensagem. A postura do professor, né? Então tudo isso a gente, esses estudos a gente entende como currículo oculto. E ainda tem um terceiro ponto do currículo, né? Uma terceira dimensão, um terceiro tipo de currículo, que é o currículo que é o percorrido, né? O caminho percorrido, que é aquele que você vai apresentar na empresa, né? Chega lá, mostra, ó, esse é meu currículo. Então, o que tem ali naquele currículo? O seu caminho, o seu percurso, né? Onde você estudou, como foi sua formação, né? Se você fez cursos extracurriculares, cursos de línguas, aí vem sua experiência. Por onde você, primeira empresa que você trabalhou, o que você fez, você fez trabalho voluntário, quais são suas habilidades, suas competências. Então, ali tem o seu caminho. Então, esses são, vamos dizer assim, seriam os 3 tipos de currículo que a gente não coloquei aqui, né? Mas para a gente fazer essa pequena introdução. Então, aqui é um desdobramento, né? Quer dizer, quando a gente fala em currículo, a gente também fala na forma como aquilo é feito, né? Então, por exemplo, eu tenho lá os conteúdos que eu vou ensinar em geografia, mas não é só isso, é também a estratégia que eu vou utilizar. Se eu vou levar meus alunos, por exemplo, para um estudo do meio, vou levar eles no Pico do Jaraguá, isso é uma forma. Mas eu posso ensinar a geografia física de outra forma, através de livros, vou trazer um audiovisual, vou entrar na internet com eles. Então, tudo isso também faz parte desse currículo, né? No âmbito da educação, esse planejamento curricular envolve também a forma, né? Como que você vai fazer, qual caminho você vai percorrer, né?
duração. Então, é um percurso, né? E ele corresponde ao ato, ou seja, aquilo que você vai fazer, né? Mas também os outros aspectos, como eu estava dizendo. Quer dizer, aquilo que envolve a duração, quanto tempo eu vou gastar, se eu vou ter uma parada ali, o que vai ter uma pausa. Então, o currículo é esse elemento complexo, né, que a gente trabalha em educação, e que você lendo o currículo, e ali também depois nós podemos pensar, né, ali vai ter também uma visão, né, uma visão daquele estudante que você quer formar. Então, ao fazer o currículo, ao trabalhar o currículo, você está passando uma visão que você tem, né, que tipo de criança e adolescente eu quero formar. Então, ali vai começar a se desenhar. Você não sabe disso, se você não analisar, você não vai saber. Mas você, à medida que você vai trabalhando com o currículo, você vai percebendo que também é possível fazer uma sociologia do currículo, é possível fazer, então, ali observar os aspectos políticos, inclusive, do currículo. Tá? E o currículo, né, é uma ferramenta na educação que foi surgida lá no século XVIII, né, o nascimento da escola pública, da educação pública, né, que é essa ideia moderna de que a educação é um direito. Então, antes, pré-Revolução Francesa, né, pré-século XVIII, das revoluções, a gente não tem essa ideia da educação como direito. Ela aparece, mas ela é mais ou menos localizada, né? Ela também, no tempo, ela não é contínua, né? E a ideia de que a educação é responsabilidade do Estado, né? O dever do Estado, e é um direito de todos, né? Então, na Idade Moderna, com a evolução da questão, a própria noção de direito, né? O Estado democrático de direito, isso vai se alargando. No caso da educação, né, o currículo vai ser um instrumento, ali que vai ficar, vou usar essa palavra, depositado, né, ali o patrimônio cultural, aqueles conhecimentos que eu vou passar para toda a sociedade. Quer dizer, a partir desse momento na história, a gente já tem uma ideia de escolarização da sociedade inteira. Então, inicialmente, não é obrigatório, né? Nós vamos ver que a educação ainda é cindida, ela é dividida, tem uma educação para os pobres, uma educação para o rico, né, para os ricos, para as elites, para as classes populares, mas, com o passar do tempo, isso vai se tornar uma lei. No nosso país, por exemplo, é uma lei com obrigatoriedade. Toda a sociedade tem que ser escolarizada. Ninguém pode não deixar de passar pela escola. Né? Aí tem toda uma discussão, né? Até que ponto isso é uma espécie de totalitarismo, né? Aí tem os que defendem, né? Você deve falar aí a ideia do homeschooling, não, tem que educar em casa, a escola vai mexer na cabeça do meu filho, não, eu quero educar só com a educação familiar, uma série de discussões que não convém aqui, né? Nossa aula de hoje, então tem essa questão também, passar por favor. Então o currículo é esse lugar, é esse espaço, é esse território, né? E o currículo também é uma relação de poder. Eu vou tentar mostrar um pouco isso, né? Ele corresponde a essa trajetória, né? Ele também, quando você chega lá, mostra o teu currículo, que é o caminho que você percorreu, ele é uma espécie de biografia, ele tem um pouco da sua vida, da sua trajetória, né? E ao mesmo tempo ele comporta um discurso, né? Ali tem as intenções, e como eu falei, né? Dentro desse discurso você vai poder notar uma certa visão do ser humano, da sociedade, tá? Né? Então a gente vai ter todo esse aspecto aí. De forma que quando você tem um currículo, você tem também ali a possibilidade de esboçar uma identidade. Né? Se alguém tiver pergunta, por favor, pode perguntar, tá? Pode me interromper. Tá? Bom, e aí a gente tem o trabalho do professor, né? O trabalho educacional, o trabalho docente.
E esse trabalho ele tem dimensões. Você tem um trabalho lá que você está fazendo na sala de aula, né? Mas essas paredes da sala de aula, né, elas são vazadas. E a sociedade, portanto, entra dentro da sala de aula. Então é muito comum, muitas vezes, a gente, na educação infantil, no Fundamental 1, né, o professor diz assim, não, os meus alunos não, que eu educo eles da forma tal, né? Isso acontece lá com a educação, mas com os meus, olha, eu sempre faço assim, né? E talvez essa professora possa cair na ingenuidade de achar que ela criou uma bolha, e que essa bolha é impermeável, né? Ou seja, nada que está na sociedade vai entrar ali dentro. Ela está criando ali, está cultivando, né? Um dos sentidos da palavra educar é cultivar, da etimologia da palavra, então ela está ali e vai acontecer nada, uma bolha, os alunos dela são diferentes. Não é bem assim. Então a gente sabe que tem essa dimensão política, aliás, social e política, né? Envolvendo a questão do ato de educar, da educação, e não só essa questão meramente pedagógica, né? E aí quando a gente vê a escola, né, a gente vê exatamente isso. Quer dizer, envolve a questão social, política e pedagógica, né? Quando a gente está falando de política, vamos destrinchar um pouquinho, pode passar. A gente está falando em termos de uma ação, né? A política, então, tem vários conceitos, né? Mas de uma ação de poder, uma ação que então vai forçar, é uma correlação de forças, nós vamos ver isso. Então, a escola ela pode atuar, né? Ela atua geralmente nessas as duas coisas são misturadas, né? A realidade é mais difícil de imaginar, está tudo misturado. A gente só separa para efeito de entender, como pesquisador, pesquisadora. Então, por exemplo, a gente tem ali a conservação, né? A educação ela existe para criar novas pessoas, novos cidadãos. Porque quando os nossos filhos nascem, enfim, né, eles não estão preparados para a sociedade. Inclusive, eles nascem animalizados. Né? É a educação da mãe familiar que vai começar a estabelecer horários da alimentação. Vai começar com o rigor, uma disciplina orgânica, física, de tal forma que quando a criança chorar, não vai ser sempre que vai ser dada a alimentação. Né? E aí ela vai aprender que hora de comer, ela vai assimilando isso sem palavras. Né? Então, existe todo esse processo de socialização e que é um processo civilizatório, um processo de humanização. Quer dizer, você pode dizer, bom, nós nascemos, nós somos seres humanos, sim, nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, né? Mas tem aquele famoso caso do Victor de Abelhon, um família que se perdeu numa floresta lá no norte da Europa, né? Muita neve, muito frio, e ficou desaparecido muito tempo. Depois foram encontrar o menino, e o menino andava, né, com as duas mãos no chão, como se fosse um animal. Ele não foi morto porque ele tinha lobos ali, né? Lobas, que, sei lá, por milagre, o que você quiser chamar, esse menino não morreu. E ele conseguiu sobreviver, muito magro, né? Ele foi encontrado. Depois ele foi levado para uma instituição de longa permanência e morreu antes dos 50 anos de idade. Né? Ele chegou a desenvolver a linguagem e tal. Então, se você parar para pensar nesse exemplo, um ser humano fora do contato de humanos, né, ele não vai ser humano. Então, nós somos muito físicos, selvagens, né? Você pode ver uma criança, ela está comendo alguma coisa em cima da mesa, ela não gostar, não tem dúvida, tá? Jogar isso para frente. Então, a questão da educação, ela tem uma função de conservação. Ela tem uma função de reproduzir para a sociedade. Né? Então, nós não teríamos como ter uma sociedade sem educação. Então, essa é uma das funções da educação. Uma das funções dela é exatamente fazer esse trabalho de socialização, de reprodução, de
criação de cidadãos. Né? Ela vai, então, produzindo esses cidadãos. Ao mesmo tempo, ela também transforma. Ela pode transformar. Então, ela também tem esse componente, esse caminho que é o caminho da transformação. Você quer fazer um intervalo? Não, 5 minutinhos aí vai fazer funcionar. Pode Você ser? guarda aí a sua pergunta? Sim, Para aqui, então. Para aí a transmissão. se você quiser pensar sobre ela já, Sim. a questão, quando você fala em escola, você fala ele fala, na verdade, a ideia de socialização. O papel da escola não é ensinar ou aprender, mas a ideia principal é socialização. Socialização. Poderia usar essa ideia? Não é só Só não, sim, além dela, mas ela é uma das principais. Sim. Ela tem essa função visceral de socialização. Posso dar para pegar uma água aí?